E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 50. Hoje vamos começar a abordagem da NR12, que é a norma regulamentadora que trata especificamente das máquinas e equipamentos. A NR12 ela é uma norma regulamentadora muito técnica. Existem muitos detalhamentos sobre distanciamento de proteções, a configuração dessas proteções, e isso é uma tendência, tá, pessoal? As próximas NRs, pelo menos espera-se, né, que elas tenham um grau de detalhamento e aperfeiçoamento técnico muito maior do que as NRs antigas, entre aspas, tá? Digamos assim. Porque muitas vezes as normas regulamentadoras dão margem a uma dupla interpretação. Então, só o aprofundamento técnico impede essa ambiguidade. E por conta deste aprofundamento da NR12, evidentemente, a gente não vai tratar de todos os tópicos. Os objetivos dessas videoaulas, como a gente sempre faz questão de salientar, é só dar uma ideia geral sobre o que a NR aborda, visando principalmente o lado prático da norma regulamentadora. E é isso que a gente pretende também com essa videoaula 50, ok? Então, dito isso, vamos direto para o item 12.1. A NR12 começa falando, né, que essa NR e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais NRs, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis. É uma introdução longa, né? Digamos assim, olha que a gente nem abordou toda ela, vocês verem as reticências aí, na quarta linha de baixo para cima, né? Mas já dá uma geral o que a NR12 vai trazer para a gente. Ela vai trazer requisitos mínimos de segurança para todos os tipos de máquinas e equipamentos e em todos os tipos de setor econômico, em todas as atividades econômicas, né? Então, por mais que a NR18 já traga uma parte específica de máquinas e equipamentos, a NR22, NR31, etc., a NR12 também é para ser aplicada. Mas e quando a NR X e NR12 tratarem do mesmo tipo de equipamento? Qual eu uso? Aquela que trouxer mais segurança para o trabalhador. No mundo do trabalho, né, principalmente no direito do trabalho, existe um princípio fundamental que é indúbio pro operário. O que significa isso? Na dúvida, aquilo que for melhor para o trabalhador. E nesse caso, é aquele dispositivo que trouxer mais segurança à integridade física desse trabalhador, ok? E quando todas essas NRs e normas oficiais brasileiras forem omissas, aí sim eu vou usar uma norma internacional. Eu não posso primeiro partir da internacional, não. Primeiro eu uso as normas brasileiras, tá? Tanto as regulamentadoras quanto as NBRs. Depois eu vou procurar alguma coisa nas normas internacionais. Ok, gente? Aí ficou claro, né? É uma introdução longa, mas a gente, quando destrincha ela, fica bem mais fácil o seu entendimento. Ok? Vamos saltar para o 12.5. A concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura. O que é esse princípio da falha segura? Pensa numa linha de produção. Acontece algum tipo de problema nessa linha de produção e ela para. É uma falha segura. A linha de produção parou. Caso contrário, imagina que essa linha de produção acelera. Ela começa a desenvolver-se numa velocidade incontrolável. Isso vai trazer muito risco para quem estiver trabalhando nessa linha de produção. Algumas válvulas do ramo industrial, principalmente do ramo petroquímico, né, existem as válvulas que é falha-fecha. Algumas válvulas
são compartimentos de tubulações que transportam uma pressão muito grande de gás, por exemplo, né? Então, quando essa válvula falha, o que é mais seguro? Que ela se feche. E não que ela abra por completo. Por exemplo, a gente vai fazer uma manutenção em determinado ramo dessa tubulação, eu vou fecho uma válvula. Conto que ela está fechada, né? Mas se acontece alguma falha ali, ela abre. Não é isso que o 12.5 está dizendo. Qualquer falha numa válvula, por exemplo, que é uma máquina, é um equipamento dessa linha de produção, né? Falha fecha. Sempre tem que ser concebido pensando na falha segura, ok? Vamos já saltar para o 12.21. São proibidas nas máquinas e equipamentos. Letra A utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. Vocês comumente vão encontrar placas desse tipo chamando a atenção para as chaves gerais, principalmente nos chãos de fábrica, né? Eu não posso usar esse tipo de chave para ligar e desligar um equipamento porque ela tem um número limite útil, digamos assim, de liga e desliga, liga e desliga. Então a vida útil dela é muito menor do que a vida útil de um dispositivo feito especificamente para ligar e desligar um equipamento. Por isso que essas chaves gerais não podem ser utilizadas como dispositivo de partida dessas máquinas, ok? O item B, a utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos, né? A tipo faca é esse tipo de equipamento aí. A gente já viu o porquê quando a gente aborda a NR18, a parte dos dispositivos elétricos na NR18. Por exemplo, você tem uma máquina, uma serra circular, né? Esse tipo de faca está ligado. Quando falta energia, a máquina para de funcionar pela falta de energia elétrica, mas continua ligado, acionado para o seu funcionamento. Então, se alguém desavisado que o equipamento continua ligado, estiver operando o disco e a energia retorna, pode amputar o dedo ou a mão, como já aconteceu, né? Então, esse tipo de dispositivo para ligar e desligar o equipamento é proibido. No caso, tem que ser substituído pela chave eletromagnética, que na ausência de energia elétrica, ele desliga automaticamente, digamos assim, né? Letra C, a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. É a já tão conhecida, né, e debatida aqui pela gente, parte viva exposta de circuito elétrico as máquinas não podem ter, ok? No 12.26, quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando bimanual, visando a manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender aos seguintes requisitos mínimos do comando, desse comando bimanual. Comando bimanual, gente, é esse tipo aqui. Você tem a máquina e você tem um comando com dois dispositivos de comando para manter as duas mãos ocupadas, justamente para uma das mãos ficar longe da área de perigo da máquina. No caso dessa prensa, a área entre aquelas pontas verticais ali da imagem e a prensa que desce, né? Porque se fosse um comando só, a outra mão ficaria livre. Provavelmente a gente poderia corrigir uma peça que foi colocada ali de maneira inadequada e a nossa mão ser capturada, digamos assim, pela prensa. Por isso, o comando bimanual, para manter as duas mãos ocupadas, retirando, assim, uma das nossas mãos da área de risco, né? Então, o 12.26 vem falando sobre os requisitos mínimos com relação ao dispositivo de comando. Letra A. Possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando, os botões, forem atuados com um retardo de tempo menor ou igual a 0,5 segundos. O escrito por extenso aí está errado, está 5 segundos, mas é meio segundo nesse caso. Mas vamos reescrever a linha A. As máquinas e equipamentos só podem funcionar se os dois botões forem apertados com uma diferença menor ou igual a meio segundo. Por quê? Justamente para eu não ter a opção de apertar um botão, a máquina começar a funcionar, eu ir lá arrumar e apertar o segundo botão. Então, os dois botões têm que ser apertados quase que simultaneamente. A diferença de tempo entre um apertar e outro tem que ser no máximo meio segundo, ok? É isso aí que a imagem está mostrando. Letra B.
né, estar sob monitoramento automático por interface de segurança. Isso vocês vão encontrar no glossário da NR12. Letra C. Ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dispositivos... Vamos reescrever a linha C. As máquinas e equipamentos só podem funcionar se os dois botões estiverem apertados ao mesmo tempo. Ou seja, eu apertei os dois botões para a máquina funcionar e ela só pode continuar funcionando se os dois botões continuarem apertados. É isso que a linha C está falando para a gente. Letra D. O sinal de saída deve terminar quando houver desacionamento de qualquer dos dispositivos de atuação de comando. Ou seja, soltei um dos dois botões, a máquina para. Letra E. Possuir dispositivos de comando que exijam uma atuação intencional a fim de minimizar a probabilidade de comando acidental. Ou seja, o formato do liga e desliga deve ser de um jeito tal que minimize o acionamento acidental das máquinas e dos equipamentos. Nessa imagem que a gente está utilizando por enquanto, reparem que o botão de acionamento está na lateral da torre de comando e não na parte superior. Por quê? Suponhamos que alguém esteja passando por ali, tropece, vai se apoiar e acione a máquina acidentalmente. Então, você colocando, nesse caso da imagem, o botão na lateral da torre de comando, você evita ou minimiza bastante a possibilidade de acionamento acidental. E a letra F, possuir distanciamento e barreiras entre os dispositivos de atuação de comando para dificultar a burla do efeito de proteção do dispositivo de comando bimanual. Nessa máquina aí, reparem que o acionamento bimanual ele está distante um do outro, né? Por quê? Porque é uma prensa, né? Então eu preciso deixar as duas mãos do operador ocupadas para evitar que a mão acesse a área de risco, né? Se esses dois botões fossem um do lado do outro, eu poderia muito bem apertar os dois com uma mão só e com a outra mão arrumar a peça ali na área da prensa. Então, eu tenho que deixar esses dois botões distantes ou com uma barreira entre eles para que eu, de fato, tenha que utilizar as duas mãos. Ok? E a letra G, tornar possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação dos dois dispositivos de atuação do comando. Reescrevendo, a máquina só pode ser religada após os dois botões de liga e desliga terem sido desapertados. Então, apertei os dois, soltei um, a máquina parou. Eu volto a apertar esse um, ela não pode funcionar. Ela só pode funcionar quando eu soltar os dois e acionar, melhor dizendo, os dois novamente. É isso que a letra G está falando para a gente. Ok? O 1240, mais um salto na norma. Os sistemas de segurança, de acordo com a categoria de segurança requerida, devem exigir rearme ou reset manual após a correção da falha ou situação normal de trabalho que provocou a paralisação da máquina. Ou seja, houve algum problema, eu precisei paralisar a máquina para fazer algum tipo de correção, né, numa falha ou uma situação normal de trabalho. Eu não posso acioná-la imediatamente, eu tenho que resetar essa máquina. É como no nosso computador. De vez em quando o sistema trava, você vai lá e aperta o reset. É mais ou menos a mesma coisa. Ok, pessoal? 1244. A proteção deve ser móvel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido uma ou mais vezes por turno de trabalho. É o caso da nossa prensa. Reparem aí, né, que essa prensa, além do distanciamento dos comandos bimanuais, você tem essa área de proteção, que protege o trabalhador contra um rompimento, contra a área de risco da prensa, né? E essa proteção amarela é móvel, ela deve ser móvel, não é uma opção. Por quê? Porque deve existir a proteção, né? E ela tem que ser móvel porque é uma área que é acionada várias vezes ao longo do trabalho. Você pega a prensa, coloca na área de risco, abaixa a proteção, aciona, desaciona, levanta a proteção, retira a peça. Coloca a peça novamente, abaixa a proteção, comando bimanual, a prensa modela a peça, né? Você solta os dois botões, levanta a proteção, retira a peça. E assim sucessivamente. Por isso que essa proteção tem que ser móvel. Por quê? Porque se ela for fixa, depois de 5 minutos da jornada de trabalho, o operador já tirou a peça dali, principalmente porque ele é cobrado de produtividade, né? Então não tem como ser uma proteção parafusada,
né? Porque uma área interna dessa proteção precisa ser acessada. Por isso, a proteção móvel. No 1248, as máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeções de materiais, partículas ou substâncias, devem possuir proteções que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores. É o caso aí dessa serra circular. Vocês reparem que essa correia aí de transmissão, né, não está enclausurada. Então, isso se rompendo, será feito um chicote que pode amputar, inclusive, algum dos membros do operador, desse caso da serra. É isso que o 1248 está falando para a gente. Tudo isso tem que estar protegido, enclausurado, ok? Um novo salto na NR12, vamos para o 1255. Em função do risco, poderá ser exigido projeto, diagrama ou representação esquemática dos sistemas de segurança das máquinas, com respectivas especificações técnicas em língua portuguesa. Nada, gente, de made in China, de equipamento feito na China, que hoje é quase a totalidade dos equipamentos que a gente encontra no mercado, com um manual na área de segurança em chinês. Não adianta. Tá? Todo projeto, diagrama ou representação esquemática dos dispositivos de segurança, tá? Além do Código de Defesa do Consumidor, de quem comprou ou locou aquela máquina, exigir que o manual de operação seja em português, a NR12 vem falando que os dispositivos de segurança também devem ser em língua portuguesa. Tá? E bem traduzido, porque eu já vi algumas aberrações que é melhor a gente nem comentar. Tá? Então, um português claro e específico, tá? Porque essa documentação pode ser exigida. E o 1255.1. Quando essa máquina não possuir a documentação técnica exigida, ou seja, esse projeto, diagrama ou representação esquemática dos dispositivos de segurança em língua portuguesa, o seu proprietário deve constituí-lo, ou seja, o dono daquela máquina, né? A pessoa que está utilizando aquela máquina tem que constituir esses dispositivos, esses projetos, diagramas, representações de segurança em língua portuguesa, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado e com a respectiva ART. Ok, gente? Pessoal, nosso primeiro encontro sobre a NR12 termina por aqui. Não é uma das NRs mais, digamos assim, instigantes. Como eu já disse no início, é uma norma técnica, uma norma regulamentadora bastante técnica, né? O que acaba muitas vezes tornando cansativo o seu entendimento. Mas quando a gente consegue enxergar o lado prático da norma, sem dúvida que facilita muito, e é esse o nosso objetivo. Claro, isso não é um curso intensivo da NR12, né? E nem é esse o nosso objetivo, né? Para isso, seria necessário curso de 1 semana, 2 semanas, enfim. Esse é só mais uma introdução da parte prática desta nova, digamos assim, NR12, que foi bastante alterada no final de 2010. Pessoal, é isso. Esse nosso primeiro encontro, melhor dizendo, termina aqui, né? Mas claro, a gente continua à disposição no Orkut, no Gmail, sabino.sst@gmail.com, no Facebook e no Twitter. Nosso obrigado de sempre, obrigado pela atenção mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.